iniciar aqui o nosso encontro do estudo bíblico. E hoje nós daremos continuidade a Gênesis e nós vamos falar hoje a partir do capítulo 37. Hoje a gente entra na história do José do Egito. Então vamos orar antes de começar. Eu peço que todas fechem os olhos e vamos se concentrar agora na oração para a gente conversar um pouquinho com Deus. Ó Papai, muito obrigada, Senhor, por esse momento, Papai. Obrigada por cada vida que está aqui presente, Senhor. Muito obrigada, Papai. Nos traga entendimento, Senhor. Queremos muito entender a Sua palavra, Papai. Fortaleça a nossa fé, Senhor. Fortaleça, Senhor, a nossa fé para que a gente fique firme na obediência, Senhor. Nos traga revelações, Senhor. Nos dê discernimento para entender cada etapa da nossa vida, Senhor. Muito obrigado pela Sua presença, Papai. Muito obrigada, Jesus, pelo Seu sacrifício naquela cruz, Senhor. Muito obrigada, Papai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Começando. Então, eu vou aqui relembrar um pouco do encontro anterior. Então, vamos lá. Então, Jacó, junto à sua família, ele saiu lá da terra de Labão, né, do sogro dele, para retomar a terra de seu pai Isaac, né? Aí, nesse período, Deus agiu no coração de Esaú, que é o irmão de Jacó, e os seus sentimentos e pensamentos em relação a Jacó mudaram. Esaú queria matar Jacó, né? Mas ele já ficou anos lá na casa de Labão. E Deus mudou ali de uma tal forma que Esaú não queria mais matar Jacó. E dessa forma eles se reencontraram e se entenderam. Porque para Jacó continuar ali, prosseguir, ele tinha que primeiro resolver ali o problema com Esaú. E foi resolvido, graças a Deus. Aí Raquel engravidou novamente, né? Raquel já tinha tido José, que era filho, né, de Jacó com Raquel, e ela engravidou novamente e nasceu o Benjamim. E a Raquel morreu. O Benjamim nasceu, mas ela morreu ali no parto. Jacó, ele comprou um pedaço na terra da cidade de Siquém, em Canaã, onde eles moraram por alguns anos, só que a ordem de Deus era clara, que era para ele retomar para onde o pai dele estava, Isaac. Mas ele ali parou no meio do caminho, ainda comprou um pedaço de terra e ainda ficou morando ali por alguns anos. E durante esse período que ele estava morando nessa cidade, a filha dele, a Diná, que é filha dele com a Lia, foi passear lá na cidade. E o príncipe de Siquém estuprou a Diná, né? Houve isso. E como vingança, os irmãos da Diná, Simeão e Levi, foram lá na cidade, mataram todos os homens da cidade e assim todos depois tiveram que fugir dali, né? Porque se eles ficassem ali, as cidades vizinhas iam lá para se vingar. Então, todos tiveram que fugir, saíram correndo e retomaram ali o caminho em direção ao encontro de Isaac e de Rebeca, né? Que era desde o início, era isso que Deus tinha pedido para que Jacó fizesse. Vamos lá, agora Gênesis capítulo 37. Versículo 1. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando Jacó tinha 17 anos, grava aí, gente, quando ele tinha 17 anos, um adolescente, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Lembra? Elas eram servas pessoais, uma da Raquel, outra da Lia. E contava ao pai a má fama deles. Ou seja, José era um cagueta, né? Ele via tudo, corria e contava para o pai dele, caguetava tudo. Versículo 3. Ora, Israel, gente, Israel é Jacó. Lembra que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Aqui já começa a dirigir ele com o nome de Israel, o nome novo dele. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. E José também era filho de Raquel, lembra? A amada, né, de Jacó. Versículo 4. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente.
Ou seja, os irmãos estavam pegando ranço de José, né? Eles tinham ranço, eles não conseguiam mais olhar para ele amigavelmente, né? Eles tinham ódio. Por quê? Porque era muito explícito que Israel, né, que era Jacó, tinha José como seu filho preferido. E os outros ficaram enciumados, né? Eles não gostavam daquilo. E aqui, gente, eu até grifei, né, aqui no versículo 3 que fala: por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. E essa túnica, olha, causou um problemaço, porque todos tinham a túnica ali normal, com aquela cor lá de água de batata, e só ele, o filho preferido, queridinho do papai, tinha essa túnica aqui toda especial. Versículo 5. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo mais ainda. Gente, José tinha 17 anos, ele era imaturo, era um adolescente. Ele não tinha muito filtro, não. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou de pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E odiaram mais ainda, por causa do sonho e do que tinha dito. Versículo 9. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. José era sem noção, né? Ele já era o preferido do pai. Os irmãos já tinham pegado o ranço dele. Ele era cagueta. Ele já tinha ganhado uma túnica toda diferente. Os irmãos ali queriam matar ele. Ainda ele teve esse sonho, né? E como ele era muito imaturo, ele foi lá e contou o sonho para os irmãos. Imagina só a confusão que não deve ter dado. Aí agora a gente continua no capítulo 37, versículo 10. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Versículo 11. Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, o pai, no entanto, refletia naquilo. Aí agora a gente vai para o versículo 12. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, lá perto de Siquém, que era distante ali de onde ele estava. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá? Sim, senhor, respondeu José. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. E então ele foi. E os irmãos, avistaram José se aproximando. Versículo 19. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu, Rúben, gente, era o primogênito, era o filho de Lia com Jacó. Quando Rúben ouviu, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao seu pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Rúben ali tentou o Rúben estava um pouco mais sensível e não queria matar o irmão. Ele tinha discernimento que aquilo era muito grave. Então ele tentou ali um outro acordo, mas não teve muito jeito não, porque logo que o José se aproximou, os irmãos estavam com muita raiva, já catou, ele já arrancou aquela túnica dele, que ele estava se achando com aquela túnica, já arrancou a túnica e já quis logo jogaram ele dentro daquele poço, era um poço de água, estava vazio, jogaram ele lá no buraco. Então, gente, José, ele era o queridinho do papai, que ele precisou ser jogado no buraco para amadurecer e para se fortalecer em Deus. Porque ele não tinha maturidade, Se ele sabia que os irmãos já tinham raiva dele, por que ele foi dizer aquele sonho para os irmãos, José, ele era jovem, ele era imaturo, ele não tinha sabedoria para discernir o que poderia causar problemas, Tudo por causa daquela túnica e dos sonhos dele. Então ele não tinha filtro, ele simplesmente ia falando, não se importava com o que os outros pensavam. Então, gente, muitas das vezes, quando a gente pede sabedoria para Deus, por exemplo, o que Deus nos dá é problemas,
né, pra gente resolver e desenvolver essa sabedoria, né? Então não existe coisas de filme, um passo de mágica, né? Um gênio da lâmpada que vai lá, eu quero sabedoria, ele pá, joga tudo aí dentro do seu cérebro. Não, né? Deus, ele vai ali de alguma forma trazer algumas coisas que a gente possa resolver e assim desenvolver essa sabedoria. Aí a gente continua no capítulo 37. Então, quando ganhou a túnica, o que acontece aqui também que acontece aqui que é bom pra gente refletir. Então, lá quando ele ganhou a túnica, ele nem sequer se sentiu constrangido, né? Porque assim, o Rubem que era o primogênito, não era ele, né? Então, quando ele ganha a túnica, naquele momento, os irmãos já sacaram ali, né, a intenção do pai dele, que era de passar ele na frente de todo mundo, né? E aí, e José nem tchum, sabe? Ele nem se tocou, ele não se sentiu constrangido. Imagine assim, se alguém chega para te dar um presente, mas você não se sente merecedor daquele presente, porque você sabe que tem gente antes na frente para receber, mas daí alguém chega e te dá na frente de todo mundo. Você não vai se sentir constrangido? Você não vai falar assim, porque tá todo mundo olhando. Você não vai ficar, meu Deus, né? Não, mas obrigado, dá pro outro, né? Quando chegar a minha vez eu recebo. Né? A gente vai ficar assim, né? Não, obrigada, não, dá pro outro, né? Quando chegar a minha vez eu recebo, não precisa me passar na frente. Mas José não, ele não se sentiu nem um pouco constrangido, ele recebeu de boa e começou a se exibir com a túnica nova e diferente dele, né? É a mesma coisa aqui, eu citei como exemplo, quando a gente trabalha numa empresa, né? E o nosso chefe, ele avisa, ele fala, ó, eu tô de olho em você, porque futuramente, daqui a alguns anos, eu pretendo me aposentar e quero colocar você no meu lugar para liderar a equipe, né? E aí, você já começa a se comportar como chefe e já vai dando ordem nos outros, porque você já sabe a pretensão do seu chefe, né? É mais ou menos assim que José reagiu. Então, não foi de uma forma correta, né? Mas ele tinha 17 anos, era imaturo, tinha muito que aprender e aqui a gente vai ver que ele vai aprender. Então, agora a gente vai para o versículo 25. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Lembra, caravana ismaelitas? Ismaelita, gente, é lá de Ismael. Lembra que teve Isaac e Ismael, os filhos de Abraão, né? E Ismael foi o filho de Agar com Abraão. Aqui é a caravana dele, os descendentes dele. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Judá, então, disse a seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-los aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue, e seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Então, gente, aqui, José, ele foi retirado do poço, mas não para retornar à casa do pai em segurança, e sim para ir para um lugar pior ainda, onde ele vai sofrer para depois amadurecer. É tudo um processo, né? Continua no capítulo 37, versículo 29. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes, porque Rubem, ele não tinha concordado com isso, lembra? Ele era o primogênito. E ele deve ter se afastado, né? E aí os irmãos tomaram ali aquela atitude, venderam para aquela caravana, e quando Rubem voltou, ele viu ali o que tinha acontecido, ficou nervoso, né? Indignado, e rasgou suas vestes. E voltando aos seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja, é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho, um animal selvagem o devorou, José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou por muitos dias, porque ali ele pensou que José havia morrido. A gente vai agora para o versículo 36. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Então, ele passou ali como escravo, foi levado pela caravana. Quando chegou lá no Egito, ele foi vendido a Potifar.
Gente, agora a gente estava no capítulo 37. Agora seria o capítulo 38. Mas eu vou pular e vou para o 39, porque o 38 vai falar ali de uma história de Judá, que é um dos irmãos de José. E então a gente vai dar continuidade à história de José. Então a gente vai para o capítulo 39 e depois aí eu retorno no 38 para falar separadamente da história de Judá. Então vamos lá, capítulo 39, versículo 1. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Então, gente, quando vierem as provas, né, a gente não pode desanimar. Mesmo que a circunstância seja ruim, a gente deve permanecer crendo e sonhando. Porque quem permanece crendo recebe o melhor de Deus, né? Porque olha só, José, olha o que aconteceu com ele. Ele foi vendido como escravo, né? Esse trajeto dele por todo aquele deserto até chegar no Egito, com certeza ele sofreu muito, né? Eles eram acorrentados, não era algo simples assim. Aí agora a gente vai para o versículo 2, capítulo 39. O Senhor estava com José, eu até grifei isso, ó. Ele estava ali passando por prova, passou pelo deserto, acorrentado, foi vendido como escravo, mas o Senhor estava com José. De modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Olha só, Deus estava com José. Então, por onde ele passasse, aonde ele botasse a mão, tudo seria abençoado através da vida dele. E Potifar percebeu isso e confiou nele. Então, gente, os frutos de José não era só porque ele tinha uma boa administração, né? Porque ali ele começou a trabalhar na casa do Potifar, né? E ele era um bom administrador, porque o Potifar estava contente ali, estava satisfeito com os resultados que José vinha trazendo para ele. Mas não era só por causa que ele sabia administrar, e sim porque a graça e o favor de Deus estava sobre ele, né? E Potifar acabava sendo abençoado através de José. Versículo 6. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Eu até grifei aqui uma observação. José era atraente e de boa aparência. Versículo 7. E depois de certo tempo, a mulher do Senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso a pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Então, aqui, gente, José, ele resistiu ao pecado, né? E ele resistindo ao pecado, ele não foi fiel somente a Potifar, que era o seu senhor, né? Ele foi fiel principalmente a Deus. Porque a gente deve fidelidade e obediência a Deus antes de qualquer pessoa, antes de qualquer coisa, né? Então, portanto, quando a gente se depara com uma situação que possa nos levar a pecar, a gente deve antes se perguntar, né? O que foi que Deus fez para que eu faça isso contra ele, né? Por exemplo, de traição. Então, quando o marido trai a sua esposa ou vice-versa, ele tá abrindo mão dos seus valores, né? Ele tá pecando contra Deus. Por mais motivo que a pessoa tenha para cometer tal traição, quando comete, ela tá afrontando a Deus, né? Não reconhecendo o sacrifício de Jesus naquela cruz. Olha tudo que Jesus fez por nós. E ainda simplesmente porque você não resiste à tentação ou porque você tem 1001 motivos. Ai, mas minha esposa, meu marido mereceu, não prestava, mereceu mesmo, eu revidei. Peraí, o que Jesus fez
fiz lá por você na cruz. E o que Deus tem a ver com isso? Você deve obediência, você deve fidelidade a Deus antes do seu marido, antes da sua esposa. Né? Então a gente não pode nunca se esquecer de Deus, a gente deve ser fiel e obediente a Ele, e isso deve estar sempre acima de tudo, né? Até mesmo na tentação, até mesmo na ira. Imagina se você se irar porque alguém faz muito grave contra você e você se ira e você resolve matar a pessoa. Não, a pessoa mereceu, o que ela fez foi muito grave. E Deus? O que Deus fez para que você cometesse isso, né? A gente tem que, assim, sempre, gente, ter muito temor, sempre pensar antes em Deus, né? Poxa vida, será que Deus ficaria satisfeito e orgulhoso de mim como filho? Né? Ele falaria, com certeza não, gente. Deus iria ficar muito chateado, muito entristecido. Quando a gente comete esses atos, essas atrocidades, Deus está lá em cima olhando. E Ele com certeza olha pra gente e fala, meu Deus, que decepção. Que decepção esse meu filho está me causando, né? Então, sempre, gente, sempre, o primeiro pensamento que a gente tem que ter antes de cometer qualquer pecado, lembra de Deus. Você deve fidelidade e obediência a Ele, antes de tudo. Em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 30, diz, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Você quer ter o desprezo de Deus? Não, eu não quero. Deus me livre, eu não quero. Deve ser horrível ter o desprezo de Deus. Imagine Deus te desprezando. Gente, Deus é Deus. Ele é tudo, é o Criador do céu e da terra, é o nosso Abba. Imagine se ele desprezar. Imagine quando uma criancinha que ama tanto seu pai aqui dessa terra e o pai despreza a criança. Imagine a tristeza. Eu não quero sentir essa tristeza, não. Então, vamos pegar firme. Versículo 11. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali encontrava. Ela agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu de casa, deixando um manto na mão dela. E o item importante, José, ele fugia do pecado, né? Porque quando, por exemplo, no trabalho, você tem uma pessoa que fica ali te atormentando, te convidando a pecar, é uma tentação e você continua do lado? Você continua saindo para almoçar com a pessoa? Você continua indo tomando café com a pessoa? Você continua conversando e compartilhando ideias com a pessoa? Ai, não dá, você tá pedindo para pecar, né? Se você viu que a tentação tá perto, se afasta, né? Ora que Deus vai agir ali no sobrenatural, né? Para que aquela pessoa se afaste de você, mas o seu papel também é se afastar da pessoa e não ficar ali, né? Para achar que vai resistir à tentação. Porque nós somos de carne e osso, a gente tem que fugir da tentação. Versículo 13. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse, vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. E Potifar, no versículo 20, mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Olha só, de novo ele sendo provado. Ele já foi jogado no buraco, foi vendido como escravo, chegou lá, o Senhor estava com ele. Ele foi trabalhar na casa do seu Potifar, mas a mulher dele, né, era ali aquela mulher que provavelmente não tinha um bom caráter. E ficou ali perturbando ele resistiu ao pecado, mas mesmo assim, injustamente, ele foi preso, né? E creio que o Potifar conhecia a mulher dele, sabia que a mulher dele não era muito certa, não era muito correta, né? E por isso ele enviou José para a prisão, porque se ele tivesse certeza que a mulher dele estava falando a verdade, ele provavelmente teria enviado José para a morte, né? Porque traição era motivo de morte. Versículo 22. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Imagina só, gente. Deus estava com ele e foi concedida ali a simpatia do carcereiro, era o chefe ali da prisão, né? O carcereiro sentiu simpatia por José e viu que podia contar com ele porque ele era super útil. Ou seja, né, a gente tem que ser útil seja onde for,
Não importa qual é a sua profissão, qual que é o seu trabalho, se for honesto, a gente deve sempre dar o nosso melhor, sempre obedecer Deus em tudo, né? E assim o Senhor também estará conosco e também nos será concedido bom êxito em tudo que a gente for fazer. Gente, imagina só, o seu chefe, né, sentir simpatia, reconhecer o que você faz, porque Deus é com você, e não porque ele tem segundas intenções com você, é porque ele reconhece que você é abençoado e que Deus é com você, e por isso ele tem simpatia por você. Glória a Deus, né? E isso é o que o José tinha aqui. Então Deus nos capacita e nos concede a simpatia dos nossos chefes, em nome de Jesus. É só fazer o que é certo, não importa o seu trabalho. Agora a gente vai para o capítulo 40, versículo 1. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao Senhor, o rei do Egito. Versículo 3. E mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que o servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Então, gente, na manhã seguinte, José notou que os dois, né, então era o quê? Ele era o padeiro-chefe e o copeiro-chefe. Eles tinham feito alguma coisa de errado, né, que o rei do Egito provavelmente estava avaliando a situação, conferindo para ver quem tinha feito alguma coisa errada e mandou prender eles para poderem fazer a investigação. E os dois foram lá ficar na mesma prisão de José, né? E o carcereiro deixou aqueles dois sob cuidados de José. O José era tipo um prisioneiro-chefe, né? Ele cuidava dos outros prisioneiros. Provavelmente fazia tudo ali, né? Devia fazer uma faxina muito boa. O carcereiro devia ficar muito feliz com o José, ele devia ser muito útil. Aí na manhã seguinte, o José ele percebeu, né, que ali o padeiro-chefe e o copeiro-chefe estavam meio abatidos. E ele foi perguntar o que tinha acontecido, né? E os dois falaram que tiveram um sonho, mas que não sabiam o que significava. E eles estavam muito preocupados com aquele sonho abalou muito eles, né? E aí o copeiro-chefe contou o sonho dele. O sonho dele era, disse-lhe José. Aí ele contou o sonho dele, né? E aí José falou para eles a interpretação do sonho, porque José tinha esse dom de interpretações. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era copeiro. Quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. Né? O José já está fazendo notwork dele. Eu interpretei o seu sonho, eu te ajudei, isso de fato vai acontecer. E quando você sair e estiver lá do lado do rei, lembre-se de mim, me tira daqui, please. Falou isso pro copeiro, né? E aí, em seguida, o padeiro-chefe contou também o sonho dele e o José disse, no versículo 18. Esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore. E as aves comerão a sua carne. 3 dias depois era o aniversário do faraó. E ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição ao chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó, mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar. Então, o que aconteceu? Exatamente aquilo que José interpretou. Eles sonharam o que ia acontecer. E José tinha esse dom e conseguiu interpretar os sonhos. Porém, o chefe dos copeiros não se lembrou do José. Ele se esqueceu do José, né, gente? E eu creio que ele se esqueceu porque foi a mão de Deus, né? Porque se naquele momento o copeiro tivesse lembrado do José, o que ia acontecer? Né? Tudo bem, ia retirar ele da prisão, mas provavelmente ia levar ele para trabalhar lá na copa, né? Ele ia ser cozinheiro. E Deus tinha algo muito melhor para ele. Então era necessário que o copeiro se esquecesse dele naquele momento, né? Para quando fosse a hora certa, Deus agisse. Capítulo 41, versículo 1. Ao final de 2 dias, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé, agora foi o faraó que teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. Quando saíram do rio, 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos.
Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo graúdas e boas cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliam as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou o sonho. Mas ninguém foi capaz de interpretá-lo. O sonho aqui do faraó, a gente percebe que um reforça o outro, né? Tinha as vacas gordas, né? Que significava fartura, né? E as vacas magras engoliam, comiam a fartura. E o mesmo esquema aconteceu no sonho das espigas, né? E aí ninguém sabia interpretar, o faraó chamou todos os magos, todo mundo que poderia, né, ter esse dom de interpretação de sonho, mas ninguém soube interpretar. E o que aconteceu? O copeiro-chefe se lembrou do José. Uhul! Até que enfim se lembraram do José na hora certa. É a mão de Deus. Versículo 14. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Ali ele reconheceu que não dependia dele, era Deus que tinha concedido a ele aquele dom, né? Glória a Deus, não é a ele. E o faraó então contou-lhe o sonho. Aí a gente vai agora para o versículo 25. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele estava para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos. E as 7 espigas boas são 7 anos. Trata-se de um único sonho. Versículo 28. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão por vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. E então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. Versículo 33. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque no comando na terra do Egito. Ó, José aí falando pro faraó, dando conselho pro faraó, hein? Versículo 34. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle de faraó, serão armazenados nas cidades. Este estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Então José era o cara, né? Ele não tão somente interpretava o sonho, como ele já trazia a solução. Esse José aí é o funcionário que qualquer chefe quer, né? Ele já vem com o problema, já traz a solução também, né? Não é aquele funcionário que chega com um monte de problema, mas não tem nem ideia de qual vai ser a solução, ainda acha que o chefe tem que dar a solução. Isso porque aqui ainda ele nem tinha sido contratado, hein? Ele era ainda um prisioneiro. Aí no versículo 37. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em que está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio. Todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrega a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço.
Então, gente, olha só, o José aqui, ele aplicou a sabedoria que ele aprendeu, né, do tempo que ele viveu lá com seus pais, com seus irmãos no deserto. Lá eles não tinham fartura como tinha aqui no palácio de Faraó. Eles não tinham, né, um monte de fartura, comida para ficar desperdiçando e tudo mais. No deserto, ali com a sua família, desde pequeno, eles aprendiam que tinham que administrar provisão para que nunca faltasse, né? Então, ali naquele momento, ele soube aplicar tudo que ele tinha aprendido ali até os seus 17 anos. Então, olha só, gente, aí nessa figura mostra, né, ele ganhou o anel significa autoridade, ele ganhou o anel do faraó, gente, do faraó, olha só. Versículo 44, disse ainda o faraó a José, eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão, nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, o sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José já foi trabalhar e conhecer toda ali a região. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir o faraó, o rei do Egito. Então, gente, José ele foi vendido como escravo, ele tinha 17 anos, certo? Então se passaram 13 anos, porque aqui, quando ele começou a ser governador do Egito, né? Quando ele foi promovido a governador do Egito, ele já tinha 30. Então ele passou 13 anos, gente, 13 anos ali no período de prova. 13 anos, né? E isso serve muito pra gente. Às vezes a gente passa num período muito menor do que esse e a gente já se rebela contra Deus. A gente resolve não obedecer mais, não ser fiel mais, porque Deus não tá me ajudando no que eu quero. Mas Deus está com a gente, até nos momentos ruins, Deus está com a gente, está preparando o melhor pra gente, né? Então, gente, o que acontece aqui? O que a gente consegue aprender com a história de José? Até aqui, que ainda tem a parte final que é a melhor de tudo. Para todo resultado, existe um processo, certo? Todo resultado existe um processo. Não tem como você pular o processo, né? Então, mesmo Deus sendo com José, foi necessário José passar pelo processo para alcançar um bom resultado, né? Então, às vezes a gente fala, ai, mas Deus se esqueceu de mim. Não, Deus está com você. Na profissão que você está, no que você está fazendo, Deus está com você. Só que você está passando pelo processo, aguenta firme, continua fiel, continua obediente, né? Então, José, gente, ele precisou ser afastado da parentela dele para amadurecer e para aprender a prosperar. Né? Porque se ele tivesse ficado lá junto do pai e dos irmãos dele, debaixo da sombra do pai, continuando sendo o queridinho do pai, ele não teria amadurecido. Lá ele provou que estava difícil amadurecer porque ele era o preferido do papai. O papai cobria ele em tudo, né? E aí ele não ia chegar nunca no sucesso, ele não ia alcançar o sucesso. Deus sabe de tudo. Mesmo que a gente não entenda, a gente precisa confiar e seguir em frente no propósito do Senhor. Então, gente, creio que devemos viver o extraordinário de Deus em nossas vidas, sem pular etapas, obedecendo a Deus e sabendo que existe tempo para tudo. Você está passando pelo processo, aguenta aí. Quando você estiver pronto, você será promovido. Então, mesmo, gente, se a gente não quiser se esforçar, se a gente, desculpa, eu falei errado. Então, se a gente não quiser se esforçar e não aceitar passar pelo processo, a gente pode somente sobreviver aqui nessa terra, né? Então, você não quer se esforçar, você quer ficar tranquilo, né? Não obedecer é muito difícil. Prefiro ficar sem obedecer. Tudo bem que eu não vou receber bênçãos, mas eu prefiro ficar aqui, né? Quietinho na minha, vivendo a minha vidinha aqui mais fácil. Tudo bem, é uma opção sua, né? E aí você pode, então, viver aqui nessa vida medíocre, né? Se você aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, o céu tá garantido. Tá garantido para você. Mas para aquela pessoa que quer viver o extraordinário de Deus, quer ter vida em abundância nessa terra, ela tem que se submeter a Deus. Ela tem que aceitar passar pelo processo, passar por todas as etapas para depois chegar no sucesso, né? Então não tem como a gente ficar almejando, desejando o sucesso do outro se a gente não passar pelo processo.
A gente tem que almejar o que Deus quer pra gente. Eu quero o que Deus preparou pra mim e não o que o Deus preparou pro outro, porque eu sei que Deus preparou pra mim é o que eu mereço. É aquilo que vai me satisfazer, porque se eu estiver obediente a Deus, se eu for fiel a Deus, eu sei que o que Deus tem pra mim é o melhor pra mim, então eu quero o que Deus tem pra mim, né? Então a gente tem que se esforçar e tem que aceitar passar pelo processo para que a gente possa ali prosperar e viver uma vida extraordinária, estando com Deus. É uma opção, né? Aí tá o livre-arbítrio, né? A gente escolhe o que quer. Aí, gente, quando eu tava fazendo esse estudo, me veio assim à mente sobre o socialismo, né? Porque daí a gente se depara, né, com capitalismo, socialismo, tudo que tem no mundo e tal, porque a gente usa a Bíblia, né, pro nosso dia a dia. A gente tem que aprender lá com as histórias e colocar em prática. A gente não precisa padecer em tudo, sendo que a gente já aprendeu lá que tal caminho é errado. Meu, Deus deixou lá a Bíblia para você, a palavra para você aprender, não precisar padecer igual, né, todos os outros ali padeceram. Aprenda com isso, você já tá um passo à frente já. Então, gente, aí eu fico pensando sobre o socialismo. Será que o socialismo é de Deus? Será que o socialismo é tudo isso que José viveu? Né? Porque para Karl Marx, o pai do socialismo, né, o pai do comunismo, o que importa é a matéria, é o seu valor intrínseco, né? Então ele remove Deus como o Criador Supremo, que tem o controle sobre todas as coisas da vida do ser humano, né? Ele defende que o sofrimento é causado pela má distribuição de bens. Né? O socialismo é assim, o sofrimento ele é causado porque aqui o pessoal não soube, né, distribuir bem aqui os bens, né? Então eles não precisam de Deus, mas sim de coisas, né? Então ele não considera as questões espirituais, eles apenas defendem que supostamente se todos receberem coisas igualitariamente e um Estado forte para controlar essa premissa, os problemas da sociedade se resolverão. Né? Ou seja, você tem que ter ali um Estado que governe, que tenha poder sobre todo mundo e ele vai distribuir aquilo que todo mundo precisa e todo mundo vai ser igual. Ou seja, você não precisa passar pelo processo nenhum, você não precisa se esforçar em nada. O Estado que determina o que você merece. O Estado, quem determina o que eu mereço é Deus, não é o Estado. Eu quero o que Deus tem pra minha vida, não o que o governo tem pra mim. Eu prefiro obedecer e ser fiel a Deus. Né? Então, gente, quando uma instituição governamental assume um papel de igualar artificialmente as condições e posses de bens, pondo bons e maus todos dentro do mesmo pacote, né? Então, os esforçados e os preguiçosos, tá tudo ali dentro do mesmo pacote. Ela infringe um princípio bíblico, que é o da liberdade e responsabilidade individual e as consequências projetadas por Deus. É como colher aquilo que você não plantou, né? E aqui eu coloquei em exemplo alguns países que têm né, esse regime socialista. Cuba, China, Coreia do Norte. É só a gente pesquisar um pouco pela internet para entender como que as pessoas vivem nesse país. Eu não quero aquilo que as pessoas vivem naquele país. Gente, muitos desses países, eles são proibidos de ler a Bíblia, eles são proibidos de se reunir. Por quê? Porque a palavra liberta. Se a pessoa estudar a Bíblia, ela vai entender que quem tem que determinar o que é bom para ela é Deus e não o governo. E a pessoa vai se rebelar contra o governo. Então, o que eles querem é que justamente isso, que você não tenha acesso à palavra, que você não seja liberto, que você padeça por falta de conhecimento. E a gente aqui tem disponível a palavra, gente. A palavra. Não tem nada melhor do que a palavra. É só a gente aprender e colocar na prática, né? E permitir as coisas de Deus para cada um de nós, né? Então vamos refletir. A palavra, a Bíblia, elas nos ensina que devemos obedecer a Deus e que queremos passar pela prova e pelo processo para aprender e amadurecer. Que temos que permanecer no relacionamento com Deus e seguir sua palavra. E a gente também tem o livre-arbítrio. Deus nos deu isso. Só que o socialismo não tem o livre-arbítrio, né? Não tem. Você tem que seguir as regras do Estado, do governo. E aí eu achei muito interessante, porque a gente ouve muito falar disso, né? A gente vive num mundo político, a gente vive num mundo, né, que a gente ouve falar de guerras, e a gente tem que se informar. Porque tudo está relacionado
relacionado à Bíblia, gente, tudo. Então a gente tem que ler, entender a Bíblia e relacionar com as notícias, com tudo que acontece ao nosso redor, para a gente poder ter opinião sobre isso, né? E tem outra, Deus é Deus, é Ele que é soberano, a gente tem que adorar a Deus, né? Não é nenhum político, não é nenhuma pessoa, porque do mesmo jeito que você não pode idolatrar imagens, você também não pode idolatrar o dinheiro, o seu trabalho, pessoas, o seu filho, a sua mãe, o seu pai, não pode ser idolatrado. É somente Deus. Foi Jesus que morreu naquela cruz por nós. Foi Ele que morreu para que a gente pudesse ser salvo e perdoado. Hoje existe o perdão. Basta você trazer o seu pecado à luz, você confessar que você será perdoado. Maravilhoso, né? Aí a gente vai encerrar o capítulo 41 e na semana que vem provavelmente será o nosso último encontro deste ano, tá? Aí a gente retorna em janeiro com Êxodo. Então vamos lá. Gente, não perca a semana que vem, porque semana que vem é a cereja do bolo, é a parte final, é a cereja do bolo, é muito legal. As reflexões que traz lá no final da história do José do Egito, tá? Então, ó, capítulo 41, a gente vai agora para o versículo 47. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Versículo 50. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos, que era a esposa que ele casou, né? Deu José 2 filhos. O primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento, toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito. Então José se casou e teve 2 filhos, certo? Manassés e Efraim. Então chegaram ao fim os 7 anos de fartura, né? Que era a época das vacas gordas, e até hoje a gente ouve essa expressão, né? Agora é a época das vacas gordas, aí depois chega a época das vacas magras. Então ali acabou os 7 anos da fartura, né? E houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia o alimento, porque a administração de José foi eficaz. Versículo 55. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida. E este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e faça o que ele disser. Quando a fome já havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios. Muito bom, né, gente? Então José ele foi um bom administrador. Ele foi usado por Deus, né? Porque na época das vacas magras, através da vida dele, não iria faltar a provisão. E olha para a próxima aula, né? Se toda a terra do Egito e todas as proximidades estavam passando por período de vaca magra, com certeza lá a sua família, né? Seu pai e seus irmãos também passariam por isso, né? E aí que a gente vai ver a reviravolta, que vai ser o reencontro de José com os seus irmãos, né? Ou seja, os sonhos dele que ele contou lá, que os irmãos pegaram o ranço dele, que quiseram matar ele, vai ser realizado. Os irmãos terão que se prostrar perante ele. E aí a gente vai aprender muito. Essa última parte é a cereja do bolo. A gente vai aprender muito. Vai ser muito bom. Vou orar aqui então para a gente finalizar, tá bom? Pai amado, muito obrigado por este momento, Senhor. Obrigado por todos os ensinamentos que a sua palavra nos traz, papai. Obrigado por todos os lares, Senhor, que estão ouvindo a sua palavra, Senhor. Tira as escamas, Senhor, dos nossos olhos, Senhor. Queremos ter a mente de Cristo, Senhor. Queremos agradar, obedecer a Ti, Senhor. Queremos que o Senhor tenha orgulho de nós como filhos, papai. Muito obrigada, Senhor. Por favor, papai, guarde a entrada e a saída de todas as pessoas, papai, que estão aqui nessa reunião, de todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, papai. Que haja fartura no lar de cada uma, que todas saibam administrar, papai, e que todas sempre reconheçam que é tudo graças a Ti. Glória a Deus. Muito obrigada, papai. Muito obrigada, Jesus. Em nome de Jesus, amém.